Deputados ressaltam decisão dos magistrados que autorizaram a diplomação de Raimundo Magalhães como prefeito de Coari. A Assembleia aprova o aumento no número de vagas de procuradores do Estado e reajuste para servidores efetivos da Casa. O Senado aprova a medida provisória que reestrutura a carreira dos servidores da SUFRAMA. Reforma política e terceirização norteiam os debates no Poder Legislativo. O Alean Notícias já está no ar com os principais fatos do dia. Boa noite. Um dia após o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas autorizar a polêmica diplomação de Raimundo Magalhães como prefeito de Coari, parlamentares na Assembleia Legislativa ressaltam a decisão dos magistrados como um primeiro passo para o progresso na cidade. Após a cassação de Adair Pinheiro em dezembro de 2014, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, determinou a nomeação do segundo colocado nas eleições de 2012, Raimundo Magalhães, do PRB. Mas a posse foi suspensa por conta de uma liminar expedida no dia 24 de março pelo juiz Délcio Santos. Após o adiamento por 3 vezes do julgamento da liminar que impedia a posse de Raimundo Magalhães na Prefeitura de Coari, a ação foi suspensa pelo TRE em um resultado apertado de 4 votos a favor e 3 contra. Os juízes que votaram a favor da manutenção da liminar, o autor da decisão, o juiz Délcio Santos, os juízes Afimar Cabo Verde e Marco Antônio Pinto da Costa. Os que votaram pela derrubada, o juiz Ricardo Salles, o desembargador Wellington Araújo e o juiz Dídimo Santana. O resultado foi um empate de 3-3, cabendo, portanto, ao presidente em exercício do TRE, desembargador Mauro Bessa, a decisão que foi o voto a favor pela suspensão da liminar. Na Assembleia, o assunto repercutiu durante o pronunciamento dos parlamentares e os deputados Cabo Maciel e Abdala Frache ressaltaram a decisão do TRE e as melhorias para a população. O TRE tomou uma decisão muito importante, diplomando o novo prefeito do município, e eu espero que isso se torne, leve a população à calmaria, à tranquilidade, que o prefeito possa trabalhar em prol da população. O acordo vai ser enviado para a juíza, se não foi ontem à noite, vai ser enviado no dia de hoje, para ela diplomar o Raimundo Magalhães como prefeito, e a Câmara terá que dar posse para ele no prazo mais rápido possível, para que realmente aquela disputa chegue ao fim e a população comece a receber realmente os benefícios de uma administração concatenada, com boas ideias e com bom senso, principalmente para administrar aquela terra. Já o deputado Luiz Castro destacou na tribuna o progresso para Coari a partir da nova administração. Coari terá uma nova chance, um novo momento, uma nova oportunidade para sair desse ciclo tenebroso de corrupção, de desvio de dinheiro público, de escândalos como da pedofilia, dos abusos contra crianças e adolescentes, e de aproveitar os recursos que lá são mais fartos do que nos outros municípios do interior para o verdadeiro desenvolvimento do seu potencial econômico, no setor primário, no setor turístico, no desenvolvimento sustentado. O TSE ainda não definiu a data para a posse de Raimundo Magalhães. E a diplomação do novo prefeito Raimundo Magalhães está marcada para amanhã às 10h30 no cartório eleitoral do município de Coari. O fim do financiamento público de campanha e maior participação da mulher na política. Esses foram alguns pontos de uma audiência pública realizada na Assembleia sobre a reforma política. O evento teve autoria conjunta dos deputados Alessandra Campelo e José Ricardo. Diversas entidades representativas estiveram presentes para discutir pontos polêmicos que devem ser abordados durante as discussões que devem ocorrer no Congresso Nacional. Uma das propostas debatidas é a da Ordem dos Advogados do Brasil, que, em parceria com diversos grupos da sociedade civil, elaborou um projeto de iniciativa popular que inclui o aumento da participação política de mulheres, índios e negros. A Ordem dos Advogados do Brasil, juntamente com a CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil,
e mais 100 entidades, inclusive com a CUT, CTB e outros movimentos sociais, tem uma proposta que está protocolada no Congresso Nacional, especificamente na Câmara Federal, que é o projeto 6.316, em que tem 4 pontos que a gente julga fundamentais para a reforma política, para melhorar a escolha dos nossos representantes. Para a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, o fim do financiamento de empresas nas campanhas é essencial para a melhoria do sistema eleitoral do país. O financiamento empresarial de campanha para nós é a raiz da corrupção no nosso país, que permite que existam essa questão. Todo o empresário que financia uma campanha política, ele tem a lógica empresarial, ele quer o retorno, né? Então, os políticos que são eleitos com esse tipo de financiamento, eles não vão ter o compromisso com os trabalhadores, nem com as trabalhadoras e nem com a população em geral. Eles vão ter compromisso com quem os financiou. E nós estamos vendo isso hoje muito claro no Congresso Nacional. Segundo os parlamentares, um dos objetivos da audiência pública é reunir propostas que serão encaminhadas à Comissão Especial da Câmara Federal, que atualmente discute o tema. A principal importância dessa audiência é conscientizar a sociedade, debater com a sociedade, porque a gente não pode permitir que as coisas sejam definidas apenas no âmbito do Congresso Nacional e que a população não participe. Então, a opinião pública, até a pressão da opinião pública em relação a algumas matérias, pode influenciar e deve influenciar na votação. A própria Câmara dos Deputados está rodando todo o Brasil, trazendo a discussão. Então, aqui a gente reúne o Poder Legislativo, representantes da sociedade civil, para que todos possam discutir e opinar sobre temas polêmicos como financiamento público ou financiamento privado, enfim, exclusividade ou não de um desses tipos de financiamento, uma maior participação das mulheres na política através de cotas de assentos nos parlamentos, que é uma das questões que eu defendo, 30% de cota para as mulheres em cadeiras nos parlamentos e não apenas nas coligações como candidatos. Acho que tem vários temas importantes e polêmicos que têm que ser debatidos e que a sociedade tem que tomar conhecimento. Eu acho que a gente precisa discutir a reforma política, as várias propostas que estão sendo já colocadas aí para a sociedade. A Assembleia Legislativa, neste ato, vai estar ouvindo vários segmentos da sociedade, vai estar debatendo propostas para mudar o nosso sistema político. Um dos itens que realmente, ultimamente, estamos ouvindo mais, as pessoas querendo discutir mais, é a questão do financiamento de campanhas políticas, quais são as propostas que tem. E essa audiência ela serve também para poder receber sugestões para a reforma a serem encaminhadas para a comissão da Câmara dos Deputados que está tratando da reforma política, que, por coincidência, estará essa semana aqui também na Assembleia Legislativa. A ALEAN irá receber na sexta-feira uma comitiva formada pelos deputados federais Átila Lins, Rodrigo Maia e Marcelo Castro, que irão realizar uma audiência sobre o projeto de reforma política que atualmente tramita no Congresso Nacional. Senado aprova a medida provisória que reestrutura a carreira dos servidores da SUFRAMA. O senador Omar Aziz fez a articulação política com outras lideranças para manter a MP. Na Assembleia Legislativa, o deputado Serafim Corrêa afirmou que a aprovação da medida é um avanço para a Zona Franca, mas espera que a presidente Dilma Rousseff não vete o projeto. O plenário do Senado Federal aprovou a medida provisória 660 de 2014, que reestrutura a carreira dos servidores da SUFRAMA. O projeto inclui uma emenda que prevê o reajuste de salários. Ele foi aprovado com alterações e agora volta para a Câmara dos Deputados para nova votação. O líder do PSD no Senado, Omar Aziz, articulou com outras lideranças partidárias para que a medida seja mantida e aprovada. O senador do Amazonas ressaltou que a SUFRAMA tem recurso próprio e a aprovação da emenda não vai onerar no orçamento da União. Na Assembleia Legislativa do Amazonas, o deputado pelo PSB, Serafim Corrêa, comemorou a aprovação da MP, mas disse temer o veto da presidente Dilma Rousseff em relação ao projeto. Eu entendo que foi uma vitória importante de todos os servidores da SUFRAMA, do órgão em si, da Zona Franca como um todo, e a nossa expectativa agora é que a presidente Dilma não vete, porque se ela vetar, teremos voltado a estaca zero. A maioria dos deputados do Amazonas considera um retrocesso o projeto de lei que regulamenta a terceirização de trabalhadores no Brasil. Um amplo debate sobre o tema foi realizado hoje em plenário. O projeto de lei 4.330 de 2004 já teve o texto base aprovado pelo plenário da Câmara e traz como principal mudança a permissão para a contratação de terceirizados para atividade fim de uma empresa. Atualmente,
Por ausência de lei que regulamente o assunto, a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho permite apenas a contratação para as atividades meio, como limpeza e segurança patrimonial. A proposta, que ainda tramita no Congresso Nacional, repercutiu na Assembleia Legislativa. A deputada Alessandra Campelo destacou a posição do PCdoB, que é contra a matéria. Segundo a parlamentar, a medida irá levar à precarização das relações de trabalho. O PCdoB é contra a terceirização da forma que está sendo tramitada, que está tramitando na Câmara dos Deputados. Nós achamos que ele precariza as relações trabalhistas, ele enfraquece o movimento sindical que defende os trabalhadores, que discute database, melhorias salariais, e ele cria uma situação de pouca estabilidade ao trabalhador, além do que ele coloca atividades fins de empresas podendo ser realizadas por funcionários terceirizados. Já o deputado petista José Ricardo destacou as manifestações de trabalhadores pelo país contra a proposta. No Amazonas, operários realizaram paralisação e se reuniram no Distrito Industrial. Para chamar a atenção dos trabalhadores, para dialogar com os trabalhadores sobre as consequências dessa terceirização. Então, nós estivemos ali no Distrito Industrial, várias categorias se mobilizando, se manifestando e claramente contrário a essa proposta, inclusive distribuindo um material com a fotografia, o nome, todos os deputados federais do Amazonas que votaram contra os trabalhadores. O projeto está na fase de votação de destaques. A principal mudança aprovada até agora é a retirada das empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias da proposta que amplia a terceirização para todos os setores da empresa. Com isso, apenas a iniciativa privada poderá recorrer à terceirização de forma ampla. Isso mantém a obrigatoriedade que você só pode entrar no serviço público através de concurso. Se não fosse assim, as empresas públicas ou de economia mista poderiam fazer as contratações por meio de terceirização e você perderia a questão do concurso público para ingresso no serviço público brasileiro. Então, do ponto de vista constitucional, eu acho que essa decisão é a mais correta e a população que quiser adentrar o serviço público terá que fazê-lo através de concurso. A proposta recebeu um total de 27 destaques e 6 emendas aglutinativas, que unem outros destaques em um só texto. As alterações ainda devem ser apreciadas pela Câmara antes que o projeto siga ao Senado. O comércio amazonense registrou a terceira queda nas vendas de acordo com a pesquisa mensal realizada pelo IBGE. Na Assembleia Legislativa, o deputado Saba Reis declarou que a situação é ocasionada pela crise econômica do país. A pesquisa mensal do comércio, divulgada nesta quarta-feira pelo IBGE, levou em consideração as vendas realizadas durante o mês de fevereiro no Amazonas. Houve um recuo de 4,5% no período em comparação a fevereiro do ano passado. O estado ficou acima do índice do país, que caiu 3,1%. O assunto foi levado à Assembleia Legislativa pelo deputado Saba Reis. O parlamentar do PR destacou que a situação é causada pela atual crise econômica do país. Faz com que todos tenham um pé atrás, todo mundo se retraia, as pessoas têm a preocupação de repente, se envolver num débito, numa dívida, da qual amanhã elas não vão conseguir saldar. Então, esse retraimento, na minha opinião, é em função da crise que o país atravessa e que é natural, com o dólar alto como está, as pessoas terem uma certa cautela. O comércio no estado tem registrado queda desde dezembro de 2014. Os principais motivos apontados pelo IBGE são a diminuição do poder de compra da população, o crédito comprometido e o temor dos consumidores em fazer novas dívidas. A informação de que o Tribunal de Contas da União apontou irregularidades na concessão do seguro dos pescadores de 4 estados, incluindo o Amazonas, levou o deputado do PDT, Dermilson Chagas, a se posicionar favorável à fiscalização do órgão. No levantamento feito pelo Tribunal de Contas da União, a análise de base de dados do sistema de concessão do seguro-desemprego do pescador artesanal dos estados do Amazonas, Pará, Maranhão e Bahia estaria sinalizando inconsistência e fragilidade,
o que indica fortes indícios de fraude na liberação do benefício. De acordo com o panorama traçado pelo Tribunal e a Receita Federal, houve uma evolução dos dispêndios com o seguro-defeso nos últimos anos. Mais de 30 mil parcelas foram pagas de forma indevida, somando um total de um pouco mais de 19,5 milhões de reais. Na apuração do TCU, além do aumento na concessão dos benefícios, houve também crescimento acelerado dos requerimentos do seguro e alta participação feminina na composição dos segurados, chegando a ser a maioria em alguns casos. No Amazonas, por exemplo, verificou-se que a proporção foi de 62,4% para homens e 37,6% para mulheres. Grande diferença ao estado do Ceará, que vem mantendo os percentuais próximos do esperado. Na Assembleia Legislativa, o presidente da Comissão de Aquicultura, Pecuária e Pesca, deputado Dermilson Chagas, se mostrou favorável à fiscalização do TCU. Todo o processo começa com a cessão da carteira. Então, o presidente da entidade, ele vai trazer para o Ministério da Pesca um documento dizendo que aquela pessoa é pescadora. Você imagina que são mais de 100 mil pescadores exigindo seguro-defeso. Então, quando você passa para o cadastramento, é aquele horror de gente que entrega a documentação dizendo, e assina o documento dizendo que são pescadores. O TCU tem que fazer mais fiscalizações. Isso é muito importante, porque dá segurança a quem realmente precisa, dá segurança a quem faz, dá segurança aos órgãos. O parlamentar disse ainda que os problemas não são só os falsos pescadores, e sim a má avaliação para quem vai receber o benefício. Sempre redefendi aquelas pessoas que têm direito. Os problemas não é só o falso pescador, é as pessoas que fazem o seguro e não recebem, é a questão que está na mão do presidente de poder levar e exigir, pedir a carteira, sem um questionário, sem várias perguntas, sem uma comprovação real de que realmente são pescadores. O TCU encaminhou cópias das fiscalizações aos Ministérios Públicos Federal e Estadual dos estados fiscalizados para que adotem as medidas que entenderem pertinentes em relação aos indícios de fraude na habilitação ao seguro-defeso. Sul do Amazonas desponta como o novo polo leiteiro do estado. A produção de 10 mil litros por dia tem potencial para chegar a 100. Parlamentares veem neste investimento uma alternativa para a descentralização da economia do polo industrial de Manaus. Desde o fim do ano passado, os noticiários dão conta da forte crise econômica que assola o país, com desemprego, aumento de taxas, juros, subida acelerada da inflação e descrédito do governo brasileiro junto a credores internacionais. E para tentar fugir um pouco desse cenário da crise econômica no país, no Amazonas, a Secretaria de Estado de Produção Rural realiza estudos que buscam mapear no interior do estado as potencialidades econômicas. E um exemplo disso é que na comunidade de Santo Antônio do Matupi, em Manicoré, acaba de receber a primeira fábrica de laticínios, com a geração inicial de 45 empregos diretos. Para o deputado Adjuto Afonso, esse tipo de planejamento do Executivo é essencial para descentralizar a geração de emprego e renda do polo industrial de Manaus. Certamente a população vai ganhar com isso, eu não tenho dúvida. Eu sempre digo que é muito necessário a gente sair dessa dependência aqui de Manaus. Hoje nós temos aí quase que 90% da receita, da renda do estado produzida em Manaus e deixando de estar gerando emprego no interior e gerando renda. E só podemos fazer isso se tivermos ações voltadas realmente para aquela região, para a vocação daquela região. A fábrica recebeu o aporte financeiro no valor de 8 milhões de reais. E você vai ver no próximo bloco. A Assembleia aprova o aumento no número de vagas de procuradores do estado. E mais, deputado Dermilson Chagas denuncia em plenário o projeto de âmbito nacional que privatiza a exploração de hidrovias no Amazonas. Em casa, no carro ou no trabalho, você também pode acompanhar as atividades da Assembleia Legislativa através da Rádio Ali. Sintonize na FM 106,9 e não deixe de saber sobre projetos de lei, agendas e outros assuntos da Casa Legislativa Amazonense. Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente.
A Assembleia Legislativa aprovou hoje o aumento no número de vagas de procuradores do Estado. O reajuste anual dos servidores da Assembleia Legislativa também foi aprovado. Antes da votação em plenário, o Procurador-Geral do Estado, Clóvis Júnior, se reuniu com os deputados no gabinete da presidência para explicar a importância dos 2 projetos de lei oriundos de mensagem governamental. Um deles faz um ajuste na reforma administrativa do Executivo, aprovada há algumas semanas. O primeiro é um projeto de lei que trata da transformação das antigas unidades gestoras existentes no Estado na unidade gestora de projetos especiais. Já o projeto número 4 de 2005 criou 5 vagas de procurador na esfera estadual com vista de realização de concurso público. Segundo Clóvis Júnior, o concurso deve ser realizado ainda esse ano para provimento na vaga para 2017. É apenas como uma medida para viabilizar realmente a realização do concurso, sobretudo porque sem a existência de cargos vagos, o contrato com as entidades promotoras de concurso ele tenderia a ser um contrato oneroso para o Estado. Então, mediante a aprovação da lei, a gente consegue realizar esse concurso sem custo para o Estado. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado pelo PSD, Josué Neto, ressaltou a importância da vinda do Procurador-Geral do Estado, Clóvis Júnior, à Assembleia Legislativa para esclarecer as dúvidas dos deputados. É importante que a gente vote as matérias sabendo realmente o que está sendo votado e nada melhor do que trazer aqui à casa as pessoas que representam essas instituições. Os 2 projetos oriundos do governo do Estado foram aprovados. Passaram ainda pelo plenário Rui Araújo outros 2 projetos. O de número 177 de 2015, de autoria da mesa diretora, reajustou os vencimentos dos servidores efetivos do Poder Legislativo em 7,68%. A correção da inflação é prevista em lei. Outra matéria aprovada foi o de número 80 deste ano, de autoria do deputado pelo PV Platini Soares, que criou o Dia do Praça, no âmbito do estado do Amazonas. Os chamados praças são os soldados, cabos, sargentos e subtenentes da Polícia Militar. Agora nós passamos a caminhar no sentido de conquistar os nossos antigos pleitos, que são o Código de Ética, o auxílio alimentação, o nosso auxílio fardamento, a nossa lei do porte, a regulamentação da nossa escala de serviço. Então, esse marco do dia é simples e unicamente para simbolizar a relembrada de cada uma dessas nossas pautas. A lei que reajustou os vencimentos dos servidores efetivos da ALEAN foi promulgada. Projeto de lei do Tribunal de Justiça do Amazonas que cria cargos para juízes leigos com mandato de 2 anos e salário de R$1.000 por mês foi pauta no Poder Legislativo. O deputado Serafim Corrêa se posicionou contra a medida. Já tramita no Poder Legislativo o projeto de lei do Tribunal de Justiça do Amazonas, TEJAM, que cria 30 cargos de juízes leigos. A nova função deverá atender demandas das varas de juizados especiais por conta da alta quantidade de processos. Os juízes terão um mandato de 2 anos, podendo ser reconduzidos à mesma função por igual período, de acordo com o interesse do tribunal. De acordo com o TEJAM, poderão concorrer à vaga advogados com mais de 2 anos de experiência, com remuneração de R$1.000 por mês, mais adicional de igual valor por produtividade e benefícios. Já a carga horária será de 25 horas semanais. Caberá aos juízes leigos a mesma função de um juiz de carreira, presidindo audiências, ouvindo testemunhas e formulando relatórios. Só não podem emitir sentença, que é uma competência do juiz de carreira. A proposta foi pauta durante o pronunciamento do deputado Serafim Corrêa, que se mostrou contrário à aprovação do projeto. Serão advogados com no mínimo 2 anos de experiência e salário de R$1.000 por mês, ou seja, pouco mais de um salário mínimo. Esse filme nós já vimos, isso não vai dar certo, isso não vai resolver nada e vai criar outros problemas que hoje nós não temos. O caminho a ser trilhado é fazer concurso para juiz de primeira instância e nomear os concursados. A proposta aprovada no Tribunal de Justiça no início de abril ainda não tem previsão para ser votada. Na sessão plenária desta quarta-feira, o deputado José Ricardo fez uma avaliação dos primeiros 100 dias do governo de José Melo. Segundo o parlamentar, é preciso avançar em diversos setores. Em resposta, o deputado Bosco Saraiva destacou os feitos do Executivo. O deputado petista José Ricardo subiu à tribuna da Assembleia Legislativa nesta quarta-feira para fazer uma avaliação do governo José Melo.
Segundo o parlamentar, nos 100 primeiros dias de governo, nada foi feito. Não tivemos nenhum avanço, né, no governo. 100 dias sem cumprimento de promessas, 100 dias sem ser chamado ninguém do concurso da área da educação, da área da saúde, 100 dias sem SECT, ou seja, foi extinta a SECT, um grande retrocesso que nós tivemos, né? Em vez de ter avanço, nós temos retrocesso na área de ciência e tecnologia. José Ricardo pediu ainda a convocação de aprovados nos concursos da SEDUC e SUSAM. A segurança também foi tema do pronunciamento. Em relação a obras prometidas, construção de setes, em várias áreas, por exemplo, a segurança que a gente está vendo aí, não estamos vendo avanço, estamos vendo retrocesso, Ronda no Bairro cada dia mais sucateada, violência, os assaltos aumentando. Portanto, 100 dias de muito sofrimento da população aqui no nosso estado. O parlamentar também cobrou a promulgação da lei que limita o número de alunos por sala de aula. O vice-líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado pelo PSDB Bosco Saraiva, defendeu o executivo. Eu acabo de chegar da inauguração de uma UTI pediátrica no Instituto de Medicina Tropical. 10 leitos. Na sexta-feira, eu participei da inauguração da reforma de uma importante escola no município de Iranduba e da inauguração por completo de um ginásio de esporte naquele município. Um sucesso. A população sabe bem onde está a presença do governo. Ainda de acordo com Bosco Saraiva, o governo do estado continua trabalhando em benefício da população e outras obras devem ser inauguradas nas próximas semanas. Deputado Dermilson Chagas denuncia em plenário o projeto de âmbito nacional que privatiza a exploração de hidrovias no Amazonas. E deputada Alessandra Campelo cobra do Estado resultado de sindicância aberta por indícios de irregularidades em contratos realizados durante a Copa do Mundo de 2014. Veja no resumo de notícias. Em plenário, o deputado pelo PDT, Dermilson Chagas, denunciou um projeto discutido em âmbito nacional sem a participação do Amazonas, que tem como objetivo privatizar as hidrovias do estado. O Amazonas não foi comunicado, o governo foi comunicado, a Assembleia não foi comunicado, não houve audiência pública nos municípios que serão afetados. De que forma vai ser feita essa privatização? Quem mora naquele pedaço onde existe a privatização, todos pagam pedágio. Então, como é que fica a vida do nosso ribeirinho? A deputada pelo PCdoB, Alessandra Campelo, cobrou em plenário os resultados da sindicância aberta pelo governo do estado, que investiga indícios de irregularidades em contrato no valor de R$1 milhão firmado durante a Copa do Mundo de 2014. Segundo a parlamentar, o prazo de 30 dias para a conclusão dos trabalhos havia terminado. Em contrapartida, o deputado Saba Reis, do PR, afirmou que as investigações da sindicância foram prorrogadas por mais 15 dias e o novo prazo para que o Executivo Estadual apresente as conclusões é até o dia 23 de abril. Em discurso no pequeno expediente, o líder do governo na Aleã, deputado Davi Almeida, destacou a inauguração da UTI pediátrica da Fundação de Medicina Tropical do Amazonas. De acordo com o parlamentar, a UTI deve ampliar a capacidade de atendimento na unidade. O deputado Saba Reis disse hoje que pretende homenagear o coordenador do programa Luz para Todos no Amazonas, Radir Oliveira, com a medalha Rui Araújo. O Luz para Todos é um programa do governo federal que tem como objetivo acabar com a exclusão elétrica no país para pessoas que moram em áreas rurais e tornar realidade a inclusão social nessas regiões. No Amazonas, o projeto começou em 2003. Em 10 anos, o programa executou 85 mil ligações elétricas residenciais, construiu 13 mil quilômetros de rede elétrica em 2.404 comunidades rurais e indígenas nos 62 municípios amazonenses. O deputado Saba Reis falou da importância desta homenagem ao coordenador do projeto. O Radir se notabilizou pela sua sensibilidade, pela sua atenção, pelo carinho com o povo mais sofrido do interior. Ao longo desses anos, foi implantado 18 quilômetros de rede nesses beiradões do Amazonas, mais de 500 mil pessoas foram alcançadas, 2.592 comunidades no Amazonas atendidas, e por conta disso, eu entendo, e a Casa, pela assinatura dos meus colegas deputados, já concedeu ao Radir
essa comenda, essa condecoração, que é uma forma de nós reconhecermos o trabalho que esse rapaz prestou, presta e eu sei que vai continuar prestando ao povo do Amazonas. Confira agora o que foi destaque no Além Notícias de hoje. Deputados ressaltam decisão do TRE que autorizou a diplomação de Raimundo Magalhães como prefeito de Coari. Parlamentares debatem sobre reforma política e terceirização. A Assembleia aprova o aumento no número de vagas de procuradores do Estado e reajuste para servidores efetivos da Casa. E nós ficamos por aqui. No site da Assembleia, ali.am.gov.br, você tem outras informações sobre a atuação parlamentar. Uma ótima noite para você e até amanhã.